Fala, minha turma, tudo bem? Tudo beleza? Tudo bacaninha com vocês aí, gente? Tudo bem? Chegando mais um vídeo aqui no canal Cristiano Santos Radialista, pra gente trazer notícia de futebol pra você. Tem Libertadores da América, tem Copa Sul-Americana e muito mais notícias. Tem um clássico, né, rapaz? Entre Barcelona e Real Madrid, e a gente vai trazer detalhes já pra vocês aqui no canal Cristiano Santos Radialista. Tem notícia também aí sobre o novo presidente da UEFA, né? Pois é, a gente traz já essas informações e muito mais para você nesse nosso vídeo aqui. O primeiro vídeo desta quarta-feira, dia 5 de abril de 2023. Já peço a vocês que deixem aí o like, que é muito importante, gente. Vocês deixando um like aí, quanto mais like tiver aqui no nosso vídeo, o mesmo entende, né? Que mais pessoas precisam assistir. E aí vai, né, jogando para a plataforma toda aqui, essa plataforma chamada YouTube, não é isso? Então é muito importante vocês deixarem um like aí. Também, além do like, né, comentar se vocês estiverem gostando aí dos assuntos. Se você tiver uma opinião diferente também aqui de Cristiano Santos, ou qualquer opinião que você tiver aí sobre os assuntos que falarmos aqui nesse nosso vídeo. Compartilhar com seus amigos aí nos seus grupos, das suas redes sociais, também ajuda muito aqui o canal, tá bom? Se puder, faça isso. Você que está chegando aqui pela primeira vez, se inscreva no canal. Aliás, falando de primeira vez, muita gente, né, chegando no nosso canal, e eu quero agradecer demais aí a vocês. A gente está pequenininho ainda, mas pouco a pouco a gente vai crescendo aí, e o mais importante, levar informação para vocês. Por isso, eu peço para vocês compartilharem sempre aí esses nossos vídeos, para que mais e mais pessoas possam conhecer o nosso trabalho aqui no canal Cristiano Santos Radialista, tá bom? Pois é, se inscreva no canal se você não for inscrito, for a sua primeira vez aqui então, e também o sininho de notificações. O sininho de notificações também é importantíssimo, porque todos os vídeos que postarmos aqui, o YouTube vai te avisar aí que tem vídeo novo no canal. Por isso, também é muito importante. Tem lá todas, você escolhe todas, e aí você vai receber sempre, né, a notificação quando postarmos vídeos para você aqui no canal Cristiano Santos Radialista. Muita informação, tem duas chamadinhas, uma de Cristiano Santos, a voz que divulga você, e também a outra de Porções e Bolos da Lindt. Aí eu volto em definitivo para falar dos assuntos que eu anunciei para vocês aqui, tá bom? Fique por aí, eu volto já. Alô, você clientes do Porções e Bolos da Lindt. 77998647115. O Porções e Bolos da Lindt traz sempre novidades pra você. Dessa vez, a grande novidade é que estamos trabalhando com mistura mista. Continuamos oferecendo pra você marmitas diárias de 12, 15 e 18 reais. Estamos trabalhando também com marmitas mensais, porções e bolos da Lindt. WhatsApp 77998647115 ou Rua Sebastião Meira, número 120, no bairro São Jorge. Porções e bolos da Lindt. Você quer divulgar sua marca, o seu produto e a sua festa? Então coloque a voz de Cristiano Santos pra gravar tudo isso pra você. Fala, pessoal, aqui quem fala é Cristiano Santos, tudo bom com você? Tô esperando o seu contato pra gravar a sua propaganda e mandar rapidinho pra você. 77998102174. Cristiano Santos, a voz que divulga você. Agora sim, né? Vamos lá trazer informação, trazer notícia para você que está aí ligado com a gente aqui no canal Cristiano Santos Radialista. Vamos começar falando de Copa Sul-Americana. Mas antes de começar esse vídeo aqui, deixa eu pedir desculpas
a você, meu amigo, torcedor do Colorado, torcedor do Internacional. O Inter jogou ontem pela Libertadores da América. Eu fiz aqui aquela coisa que eu sempre faço, né? Dar uma olhada nos jogos dos brasileiros nas competições internacionais, e aí eu acabei deixando passar o jogo do Internacional que jogou ontem. Mas a gente vai falar já desse confronto aí do Internacional pela Copa Libertadores da América, a estreia do Colorado na competição continental. Mas vamos começar falando de Copa Sul-Americana, porque o Fortaleza estreia na competição nesta quarta-feira e a gente traz os detalhes para vocês, torcedores aí do tricolor cearense. O Fortaleza estreando em casa contra a equipe do Palestino. Fortaleza que estava na fase prévia, né, da Libertadores da América, não conseguiu se classificar para a fase de grupos, aí por isso está na fase na Copa, né, Sul-Americana. O Fortaleza estreia na Sul-Americana contra o Palestino nesta quarta-feira, dia 5, às 19 horas, no horário de Brasília, né, na Arena Castelão. O duelo é válido aí pela primeira rodada da fase de grupos da Sul-Americana. As equipes estão no grupo H na competição, com Estudiantes de Mérida e também o São Lourenço, que já jogou aí essa primeira rodada. O Leão venceu o Ceará pelo primeiro jogo da final do Campeonato Cearense no último sábado dia 1º, e agora pensa no calendário internacional. De uma partida para outra, o elenco teve folga aí de um dia e 2 foram destinados aos treinamentos no PC. O time cearense vem de uma sequência difícil, já que enfrentou aí 2 clássicos rei em sequência pela Copa do Nordeste e outro pelo Campeonato Cearense. O Palestino entrou em campo em 11 oportunidades neste ano pelo Campeonato Chileno. O número é equivalente à metade dos jogos que o Leão fez até aqui na temporada. Prováveis escalações aí para vocês que estão ligados com a gente. O Fortaleza, né? Os donos da casa, do técnico Juan Pablo Vojvoda. Vojvoda deve fazer um bom número aí de mudanças no time, já que precisa também pensar na final do Cearense do fim de semana. Silvio Romero e o Lucas Esteves devem estar à disposição da equipe. Pedro Rocha e João Ricardo seguem fora. O Vojvoda pode contar com os novos reforços, no caso aí o Maurício Kozlinski e também o Bernardo Scapo e Vinícius Zanocelo, contratado aí junto ao Santos. Estão aptos a jogar esse confronto. Provável escalação então do Leão do PC: Fernando Miguel no gol, Brits na lateral direita, Benevenuto e Sebajos ali na zaga, Bruno Pacheco na lateral esquerda, Zé Wellison, Hércules, Caleb, Romarinho e Pikachu, e na frente o Lucero ou então o Galhardo, né? Existe essa dúvida aí no time do Fortaleza. E o time chileno do Palestino, como é que vai para esse confronto? O time chileno é um velho conhecido de um dos destaques do Fortaleza, o Juan Martín Lucero. Quando atuava no Chile pelo Colo-Colo, já enfrentou aí o Palestino em 2 oportunidades e foi vencedor. O time de Pablo Sanches, né? Pablo Vojvoda de um lado e o Pablo Sanches do outro, venceu o Magalhães por 3-2 no sábado pela Liga Chinesa. Atualmente, a equipe está na 4ª colocação da tabela. Em 9 jogos disputados pelo torneio, a equipe venceu 4, empatou 3 e perdeu 2. Provável escalação então do time chileno: tem César Rigamonte no gol, Brian Vejar, Fernando Meza e também o Christian Soares, Dylan Zuniga, Nicolas Meza, Augustin Farias, Ariel Martinez, também o Bruno Bottichotto, Misael Dávila e na frente o Jonathan Benítez. Esse é o provável time aí do Palestino para o confronto contra o Fortaleza. É lógico, Castelão vai estar bonito demais como sempre, né? Lotado aí empurrando o Fortaleza. E Fortaleza é favorito nesse jogo e tem que fazer valer o mando de campo, né? Tem que fazer valer o mando de campo, até porque todos os 6 jogos são decisivos, do primeiro ao último. Evidentemente, Cristiano, mas o primeiro tem 5 jogos para se recuperar ainda. Não.
é bom a gente lembrar que só o primeiro se classifica de forma direta. Só o primeiro de cada grupo se classifica de forma direta. O segundo colocado vai disputar aí 2 jogos contra o terceiro colocado vindo da Libertadores da América, para aí sim tentar passar para a próxima fase da competição, no caso da Copa Sul-Americana. Então é bom, ainda mais jogando em casa, né? Jogando em casa tem a obrigação de vencer, ainda mais com todo respeito ao Palestino. Fortaleza é mais time do que o Palestino, então tem que vencer. Quem entra em campo também hoje defendendo as cores brasileiras é o América Mineiro, né? O América Mineiro que tem um grupo dificílimo, gente. O grupo do América Mineiro é realmente aquele grupo que a gente chama da morte. O grupo do América Mineiro é dificílimo. E a caminhada já começa hoje. O América Mineiro recebe o Peñarol, time acostumado a disputar Libertadores da América, disputar competições internacionais, o time do Peñarol, né? E o América Mineiro está disputando aí a sua segunda competição internacional, né? Então, mas tem bons jogadores, tem um elenco muito bom, tanto que está na decisão aí do Campeonato Mineiro, desbancando o todo-poderoso Cruzeiro, e tá, né, na briga aí ainda pelo título contra o Atlético Mineiro, perdeu o primeiro jogo por 3-2. Vamos saber então das coisas do time do América Mineiro e também do adversário do Peñarol. Nesta quarta-feira, América Mineiro e Peñarol se enfrentam pela primeira rodada do Grupo F da Copa Sul-Americana, às 21 horas no horário de Brasília, no Independência. Pois é, confronto importantíssimo aí pro América Mineiro, pro Coelho. O América vem de derrota no clássico contra o Atlético Mineiro por 3-2 pelo jogo de ida da final do Campeonato Mineiro. Na Sula, será a primeira vez que o Coelho disputa a competição. Em 2022, o América Mineiro participou da Libertadores, passou das eliminatórias e chegou à fase de grupos, mas não avançou às oitavas de final. O Peñarol é o líder do Campeonato Uruguaio, com 20 pontos conquistados em 27 possíveis. No último sábado, a equipe venceu o Nacional por 2-0. A última derrota do Peñarol, né, adversário do América, foi no dia 25 de março para o Liverpool por 1-0. Saber das coisas aqui, né? Do América Mineiro, mais coisas do América Mineiro. Pois é que tem um jogo difícil, rapaz. O Peñarol é um osso duro de roer, né? Pois é. O América Mineiro do técnico Wagner Mancini que já tem um tempo bom, né? À frente aí do comando técnico do América Mineiro. Vem fazendo um bom trabalho. É bom a gente lembrar que o América Mineiro virou SAF, viu, gente? Com o jogo decisivo do Campeonato Mineiro batendo na porta, a tendência é que Mancini mantenha a base do time titular com algumas alterações pontuais possíveis. Precisando vencer para ganhar o título do Mineiro, o treinador pode poupar peças consideradas essenciais no time titular. Entretanto, o difícil grupo do torneio continental também exige força total. Provável time do Fortaleza para esse do América Mineiro, para esse confronto, tem o Cavicchioli no gol, Nicolas, Ricardo Silva e Maidana, ou então o Éder, existe essa dúvida ainda, Arthur ou então o Alê, mas existe a dúvida aí se o Alê joga ou então o Lucas Cal, Juninho Benítez, que fez um jogo muito bom contra a equipe do Atlético Mineiro, Mateuzinho, Aloísio Boi Bandido e Felipe Azevedo na frente. O provável time do América Mineiro. E o Peñarol, como é que vem para esse confronto contra o América, rapaz? Pois é, o Peñarol do técnico Alfredo Arias. Peñarol vem de vitória e é líder do Campeonato Paraguaio. O atacante La Quintana, que entrou em campo contra o Nacional, está fora aí da lista de relacionados. Ele foi vendido ao Bragantino e não viaja para enfrentar o Coelho em BH. Fora isso, o time vem com força máxima. Time provável então aí do Peñarol tem Thiago Cardoso no gol, Léo Coelho, Menossi, Milans e Garcia, Cristóforo. É isso mesmo, Cristóforo, né? Cristóforo, o nome do jogador, Cristóforo, rapaz, pois é. Rodrigues e também o Omenchenko, Ferreira, Mendes e Arezzo na frente. Esse é o provável Peñarol para o confronto contra o América Mineiro. Jogo difícil, viu, gente? Jogo dificílimo aí para a equipe do América Mineiro. É o
Grupo da morte. Vou até buscar o grupo do América Mineiro para vocês aqui, né? Ontem já tivemos aí o confronto entre Milionários e Defensa e Justiça. O Milionários, jogando em casa, venceu por 3-0. Foi aí a abertura, né, dos jogos desse grupo, que é o grupo F, né? Pois é, além do América Mineiro e Peñarol, então tem Milionários e Defensa e Justiça. Então, um grupo dificílimo. Por isso é importante o América Mineiro vencer esse confronto, porque ele vence, ele vai a 3 pontos, fica junto ali do Milionários. Na próxima rodada ele pega justamente o Defensa e Justiça, só que na Argentina. Então, se ele não vence esse confronto em casa, ele já vai pressionado para vencer o Defensa e Justiça fora de casa, que também precisa da vitória, porque perdeu no jogo de estreia. Então, é importante. Eu sei que o América Mineiro precisa reverter a situação contra o Atlético Mineiro, mas agora, né, é pensar nesse confronto contra o Peñarol. Depois que passar, aí pensa quem tá bom, quem tá menos desgastado com o confronto contra a equipe do Atlético Mineiro. Que eu acho que uma competição internacional é bem mais importante para o América Mineiro, principalmente financeiramente falando, né, do que o Campeonato Mineiro. Claro que tem toda a rivalidade, existe isso, mas, né, é bom, seria melhor o América ir mais longe na competição continental do que ser campeão do Campeonato Mineiro, com todo respeito ao Campeonato Estadual lá de Minas Gerais, né? Falar dos grupos aqui, dos jogos que já aconteceram no grupo A, que é o grupo do Botafogo. Por exemplo, o ALDU, né, venceu o seu confronto na estreia fora de casa contra o Universitário César Valerro por 2-1. Então, Botafogo que joga na quinta-feira, ou seja, amanhã, contra o Magalhães. Botafogo fora de casa precisa vencer aí também para ficar em igualdade com a LDU. Lembro mais uma vez, só o primeiro colocado de cada grupo se classifica. Esta quarta-feira no grupo B, que não tem brasileiro, né? O Danúbio enfrenta a equipe do Emelec e teremos ainda o Huracan jogando contra o Guarani do Paraguai. No grupo C, também, que é o grupo aí do Red Bull Bragantino, nesta quarta-feira teremos o Oriente Petroleiro contra a equipe do Estudiantes. Amanhã, na quinta-feira, aí sim o time brasileiro, o Bragantino, estreia fora de casa contra o Taquari. A estreia aí do Bragantino fora de casa no grupo C. No grupo D, que é o grupo do São Paulo, os dois jogos acontecem, né? Da primeira rodada acontece amanhã. Teremos o Puerto Cabello contra o Tolima. E o Tigres, que recebe, o time brasileiro recebe o São Paulo amanhã. Por isso a gente fala amanhã mais aí do tricolor paulista. No grupo do Santos, que é o grupo E, Santos estreou na competição, mas tivemos também o Audax italiano perdendo em casa para a equipe do News Old Boys, né? Time argentino, venceu por 1-0, e o Santos também venceu seu confronto. Visitou aí o Brume e venceu por 1-0. Mas o jogo foi difícil, viu, gente? Jogo duro demais para o Santos. O time do Brume ficou com um jogador a menos porque o goleiro foi expulso, né? Fez uma falta forte aí, né? Que impediu um possível gol do Santos em cima do Marcos Leonardo, e acabou sendo expulso, e aí acabou facilitando. Facilitando entre aspas, porque o Santos só foi fazer o gol aos 97 minutos do segundo tempo. 97 minutos, gente. Pois é. No finalzinho ali que o Bauerman, né? O zagueirão Bauerman fez de cabeça o gol aí do Santos, do Peixe. Mas o Peixe ganhou também aí nesse grupo que tem New Old Boys, além do Santos, o Audax italiano e também o Brume. Dá para o Santos se classificar aí, né, gente? Dá para o Santos se classificar nesse grupo aí. O adversário do grupo mais difícil, pelo menos na teoria, né, é o New Old Boys, que é time argentino. Já falei para você que o Milionários 3-0 para cima do Defensa e Justiça no grupo do América Mineiro, grupo F, né? No grupo G, o Goiás se estreou na competição contra o Santa Fé e empatou em casa em 0-0 lá no Ailé Pinheiro, né? Na Serrinha. O jogo foi ontem. Hoje teremos aí o segundo jogo desse grupo, do grupo G. Ginásio La Plata recebe o Universitário. No grupo H, tivemos a equipe do Estudiantes de Mérida
perdendo em casa para o time do São Lourenço por 1-0. É o grupo do Fortaleza. Fortaleza que já disse para vocês que joga hoje, né? Joga às 19 horas no horário de Brasília. Saindo da Copa Sul-Americana, vamos falar de Taça Libertadores da América. Falar dos times que jogam hoje pela competição continental, né? Rumo à glória eterna, né, gente? Pois é. Falar aqui do Fluminense. Fluminense estreia hoje na competição fora de casa contra o Sporting Cristal. Sporting Cristal e Fluminense se enfrentam nesta quarta-feira às 21h30 no horário de Brasília, no Estádio Nacional de Lima, pela primeira rodada do grupo D da Libertadores da América. O Sporting Cristal vive um bom momento, mas vem de um empate em 1-1 com o Deportivo Municipal pelo Campeonato Peruano. Com o tropeço, a equipe perdeu a liderança da competição para o Alianza Lima, que chegou a 18 pontos, 2 a mais que o segundo colocado. A equipe dirigida pelo brasileiro Thiago Nunes chegou na fase de grupos da Libertadores após disputar a fase prévia e superar o Nacional do Paraguai e também o Huracan da Argentina. Sonhando aí com o primeiro título na Libertadores, e o Fluminense tenta virar a página e mudar o foco após a derrota para o Flamengo por 2-0 no último sábado, pelo primeiro jogo da final do Campeonato Carioca. Com a agenda apertada e com o segundo jogo aí contra o maior rival também pela frente no domingo, o Flu tenta começar bem na competição sul-americana para organizar a casa e chegar ainda mais motivado para o clássico no estadual. Retrospecto: Fluminense e Sporting Cristal se enfrentaram apenas uma vez na história, em 1957, quando os peruanos venceram por 4-1 em um amistoso no Estádio Nacional de Lima. Tá na hora de dar o troco, né? A hora do Flusão aí, dar o troco aí no time do Sporting Cristal. Escalações para vocês, começar pelos donos da casa, né? O Sporting Cristal do técnico brasileiro Thiago Nunes. Thiago Nunes tem duas dúvidas. O lateral esquerdo, Nilson Loyola, sentiu um problema na perna esquerda na última semana e não está confirmado na equipe. Leonardo Dias e Rafael Lutiger surgem como opções para o setor. O Washington Corozo, que não jogou a partida anterior por conta de dores na perna direita, está cotado aí para jogar por vir treinando com bola. Se os dois têm aí presença incerta no jogo, por outro lado, o time peruano já sabe que não contará com o atacante Irving Ávila, que é um dos destaques do clube em 2023 e se recupera de lesão no tornozelo. Provável escalação então da equipe é a seguinte: Soles no gol, Lora, Chaves, Inácio, Loyola, então Dias ou Lutiger, né? Jesus Castilho e também o Prentel, Yotun, aquele mesmo que jogou no Vasco da Gama, né? Yotun, rapaz. Grimaldo, Corozo, ou então o Alejandro Romberg e o Brenner na frente. Esse é o provável time aí do Sporting Cristal para o confronto contra o Fluminense, o clube brasileiro. Falando então do Fluminense, do Flusão, do técnico Fernando Diniz. O Fluminense de Fernando Diniz, a dor de cabeça é para substituir o lesionado Martinelli. O técnico testou diferentes variações. Alexander foi usado com André no meio, enquanto o Guga foi improvisado na esquerda. Marcelo também foi utilizado, mas corre por fora na disputa. As outras variações foram aí com Alexander mantido na esquerda e Felipe Melo e o recém-contratado Thiago Santos disputando a posição aberta pelo volante, né? No ataque, Lelê corre por fora após se destacar nos treinos. Provável escalação então do Flusão: Fábio no gol, Samuel Xavier na lateral direita, Nino e David Braz na zaga, Alexander ou então Marcelo ou Guga na lateral esquerda, André, Felipe Melo, Alexander ou Thiago Santos e PH Ganso no meio, John Arias, Keno e Germancano na frente. Esse é o provável time do Fluminense para o jogo contra o Sporting Cristal, estreia da Taça Libertadores da América pro Flusão. Falando em estreia, o Palmeiras, o atual
campeão brasileiro, joga hoje, né? Pela competição continental também. Jogo difícil, porque jogar na altitude é sempre complicado, né, gente? É sempre complicado. E o Bolívar é um adversário que complica muito. Para vocês terem uma ideia, o The Strongest, na estreia do River ontem, surpreendeu o River, venceu por 3-1, justamente, né, lá jogando na altitude, né, boliviana. Não é fácil não, gente. Então Bolívar recebe o Palmeiras que possivelmente vá com time misturado aí, vamos colocar assim, né? Vai com time, talvez não vá com time titular. Vamos saber se isso é verdade ou não, né? O Palmeiras estreia na Conmebol Libertadores contra o Bolívar, nesta quarta-feira às 21h30 no horário de Brasília, no estádio Hernando Siles ou Salles, em La Paz, na Bolívia. Pois é, vamos saber as coisas aqui das duas equipes. Entre os dois jogos aí da decisão do título paulista, perdeu o primeiro para o Água Santa, o Palmeiras estreia na Conmebol Libertadores, buscando aí repetir o feito das duas últimas edições, quando fez a melhor campanha geral na primeira fase. Para o jogo de estreia, porém, Abel Ferreira optou por viajar com um elenco praticamente reserva, exceção ao volante Gabriel Menino e ao atacante Breno Lopes. O Verdão deve ter a reestreia de Arthur, atacante contratado do Bragantino na última semana. Embalado por 4 vitórias nos últimos 5 jogos no Campeonato Boliviano, onde ocupa a vice-liderança, o Bolívar busca surpreender o Palmeiras e iniciar a Libertadores com uma vitória em casa. O time venceu 2 vezes o Verdão na história dos confrontos, mas foi derrotado em casa no último encontro entre eles em La Paz, na Libertadores de 2020. Escalações prováveis, começando pelo time da casa, né, do técnico Benhante San José, com um esquema de 3 zagueiros e um meio campo reforçado para tentar controlar o jogo. O Bolívar entra em campo ainda em fase de adaptação ao estilo do espanhol Benhante San José, que assumiu aí a equipe após a saída do brasileiro Antônio Carlos Zago. O Bolívar aposta também na bola aérea e também em jogadas, né, explorando aí a altitude e o efeito na bola, forçando também o jogo em velocidade. Por isso, o treinador optou aí por um meio-campo povoado. Provável escalação então do Bolívar: tem o Lampe no gol, Jesus Sagredo, Ferreira, José Sagredo, Bejarano, Villamil, Salcedo, Melgar, Rodrigues e Fernandes. Rony Fernandes na frente. Esse o time do Bolívar para o confronto contra o provável, né? Time do Bolívar para o confronto contra os reservas aí do Palmeiras, do técnico Abel Ferreira. Com o time repleto de reservas e jogadores formados na categoria de base, Abel Ferreira deve ter apenas Gabriel Menino entre os titulares. Dos 2 reforços contratados pelo Palmeiras na temporada, Arthur deve ser titular e fazer a sua reestreia. O volante colombiano Richard Rios provavelmente vai iniciar como opção no banco de reservas. A provável escalação aí do Palmeiras então tem Marcelo Lomba no gol, Mike ou então Garcia, Luan, Naves e Vanderlan, Gabriel Menino, Fabinho e Arthur ou John, Giovani ou então Mike, Breno Lopes e Flaco Lopes na frente. Provável escalação do Palmeiras. Quando as coisas estão bem, aí o treinador faz uma mudança dessa e não dá nada. Mesmo que o Palmeiras perca, não vai acontecer pressão para cima do técnico Abel Ferreira. Eu vou dar um exemplo para vocês. Se é o Corinthians que faz isso, o torcedor cai para cima assim de paulada, porque está numa fase ruim, precisa mostrar muita coisa, né? Principalmente porque foi eliminado no começo aí do Campeonato Paulista, né, para o Ituano jogando na Arena. É só um exemplo, tá, gente? Como o Palmeiras vem aí de boas temporadas, ganhando títulos e títulos, é o atual campeão brasileiro e tá na final do Campeonato Paulista, aí o torcedor tá beleza, ele tá certo, tem que poupar mesmo, que o objetivo é ganhar o Campeonato Paulista, até porque o Abel Ferreira praticamente, né, acha como uma obrigação, e também acho, ele tá certo,
ganhar o Campeonato Paulista em cima do Audax, ainda mais depois da derrota aí no primeiro confronto. Então, ainda tem 5 jogos para se recuperar. O Palmeiras tem elenco, tem time para conseguir se recuperar caso, né, não vença o confronto desta quarta-feira aí contra a equipe do Bolívar. Falar da estreia do Flamengo, porque o Flamengo estreia fora de casa contra o Alcas. Alcas é um time estreando aí na competição continental, joga contra o Flamengo, o atual campeão brasileiro. Vai começar a Copa Libertadores 2023 para o Flamengo. O atual campeão inicia a defesa do título nesta quarta-feira no Equador, onde enfrenta o Alcas. A bola rola no estádio Chilogalo, às 19 horas no horário de Brasília. Os rubro-negros terão pela frente uma equipe sem tradição e estreante aí na Libertadores. O Alcas venceu o último campeonato equatoriano, mas passou por desmanche e não iniciou essa temporada de forma positiva. O jogador mais conhecido do elenco é o meia Otero, que já defendeu aí Corinthians e Atlético Mineiro no futebol brasileiro. Saber mais coisas aqui do confronto, né? Saber mais aí do Alcas, que é o mandante do confronto do técnico César Farias. O Alcas vem de um empate no fim de semana e ainda precisa se reencontrar na temporada. Para esta partida contra o Flamengo, o técnico terá todo o elenco à disposição. Provável escalação então do Alcas: Hernan Galíndez no gol, Pedro Pablo Pelaza, Luiz Romero, Luiz Gangá e Carlos Coelho. Johnny Quinones, o Edson Caicedo, Michael Carcelen, Rômulo Otero, Eric Castilho e John Jair Cifuente. Esse o provável time do Alcas para o confronto contra a equipe do Flamengo. Flamengo do técnico Vitor Pereira. O técnico do Flamengo tem feito aí mistério nas escalações para a estreia na Libertadores. Tem feito, né, muitos mistérios aí e não se sabe qual time que vai estrear. Porém, com a ausência de Thiago Maia, a tendência é que Vidal apareça entre os titulares ao lado de Gerson no meio campo. Então, a provável escalação do Flamengo, de repente você vai assistir o jogo, Cristiano, você falou lá, cara, que ia jogar fulano, ciclano e tal, e deu a escalação lá e tá totalmente diferente. Provável escalação, gente, não quer dizer que será esse time aqui que vai entrar em campo com todos esses jogadores que eu vou falar aqui para vocês. Santos no gol, Varela, Fabrício Bruno, Davi Luiz ou Rodrigo Caio, Léo Pereira, Ayrton Lucas ou então Felipe Luiz, Gerson, também o Vidal, França ou então o Everton Ribeiro, Cebolinha e Pedro na frente ou então o Gabriel, né? O Gabriel agora quer jogar de centroavante, deu a declaração que não quer jogar mais longe da área, quer jogar como centroavante, então vai disputar se ele quiser jogar assim, vai disputar essa posição aí com Pedro. Então por isso que já colocam aqui, ó, Cebolinha e Pedro, ou então o Gabriel, o mais conhecido aí como Gabigol, né, rapaz? É a estreia do Flamengo, a Libertadores da América 2023. Deixa eu passar para vocês aqui os jogos que já aconteceram, mas antes, no grupo do Flamengo, que é o grupo A, já falei para vocês que o Flamengo joga fora de casa contra o Alcas, jogo às 19 horas. No grupo A também aí o Nublense recebe a equipe do Racing. No grupo B, a primeira rodada já aconteceu, tivemos a equipe do Independiente Medellín empatando com o Brasileiro Internacional em 1-1. Tivemos ainda nesse grupo B o Metropolitanos perdendo em casa para o Nacional do Uruguai por 2-1. Grupo C tem jogo nesta quarta-feira. O Cerro Porteño recebe a equipe do Barcelona de Guayaquil e o Bolívar recebe a equipe do Palmeiras, como já disse aqui para vocês. No grupo D, que é o grupo aí do Fluminense, o The Strongest, já falei para vocês que venceu o River Plate, jogando lá na altitude por 3-1. Por isso, eu disse, esse grupo The Strongest, Fluminense, Sporting Cristal e River Plate, o The Strongest pode atrapalhar a vida aí de Fluminense e também do River Plate. Claro que são favoritos a conquistarem a vaga, mas é bom ficar de olho aberto. Quem não perder ponto aí pro The Strongest tem uma grande chance, né? Uma grande chance aí de se classificar. O River perdeu a primeira, perdeu fora de casa, mas ainda dá para se recuperar ainda
o time argentino. E o Sporting Cristal, que recebe o Fluminense nesta quarta-feira. Já tivemos a rodada aí, pelo menos um jogo, né, do grupo do Corinthians, que é o grupo E. O Argentino Júnior venceu o Independiente Del Valle, jogando lá na Argentina por 1-0. Teremos amanhã, na quinta-feira, a estreia do Timão, fora de casa no Uruguai, contra o Liverpool. No grupo F, que é o grupo aí do Boca Juniors, né? O Boca, o Deportivo Pereira estreia nesta quarta-feira contra o Colo-Colo, jogo às 11 horas da noite, meu amigo, né? No horário aqui do nosso Brasil. E o Boca Juniors estreia amanhã às 9 horas da noite contra o Monagas, jogando fora de casa. Isso no grupo F. No grupo G, tivemos o Alianza Lima recebendo o Brasileiro Atlético Paranaense. Ontem, né, na terça-feira, as duas equipes empataram em 0-0. Amanhã teremos o outro Atlético, o Mineiro, jogando em casa, né, no Mineirão, que vai estar lotado sem dúvida nenhuma, contra a equipe do Libertad do Paraguai. No grupo H, né, que é o grupo aí, não tem brasileiro, né, é o grupo do Atlético e do Olímpia, né, do Atlético Nacional de Medellín e o Olímpia do Paraguai. Teremos nesta quarta-feira o Patronato recebendo o Atlético Nacional de Medellín, e também amanhã, fechando esse grupo aí, a primeira rodada, o Melgar recebe a equipe do Olímpia. É a Taça Libertadores da América, né, rapaz? Boa sorte aí para os nossos times brasileiros. Chegando mais informação para a gente fechar esse vídeo aqui com mais informação para você. Alexander Ceferin é reeleito presidente da UEFA até 2027. Alexander Ceferin foi reeleito presidente da UEFA até 2027 em um evento em Lisboa. Sem adversários aí na candidatura pelo comando do futebol europeu, o esloveno começa seu terceiro e último mandato, já que o regulamento da UEFA não permite 4 mandatos. Mandatário da entidade desde 2016, Ceferin tem grande respaldo aí e confiança no futebol europeu. Um dos fatores que pesam ao favor aí do mesmo, né, é a briga contra o surgimento da Superliga, que já derrotou os gigantes do futebol europeu, sobrando apenas Real Madrid, Barcelona, Juventus na oposição. Não faz sentido referir-se a esta tentativa de 2 financiadores e um porta-voz. Dizem que querem salvar o futebol. A verdade é que a Superliga e seus líderes são personagens de Chapeuzinho Vermelho, prontos aí para comer a vovó. Felizmente, ninguém morreu, disse aí o presidente da UEFA após reeleição. A solenidade aí em Lisboa teve a presença do presidente da FIFA, Gianni Infantino, do primeiro-ministro de Portugal, Antônio Costa, além de presidentes e secretários gerais de federações. No próximo mandato, a UEFA terá como principal novidade a mudança na fórmula aí de disputa da Champions League, que acontecerá a partir da temporada de 2024-2025. Temos então aí o Alexander Ceferin continuando, né, como presidente aí da UEFA. Falar do adversário do Palmeiras, só que no domingo, né? O Palmeiras joga hoje e joga no domingo aí a partida decisiva pela final do Campeonato Paulista. E o Água Santa, rapaz, Água Santa renova contratos, coloca atletas no mercado e pretende manter base para 2024. Um jogo do inédito título paulista, mas com a cabeça no longo prazo. O Água Santa decidiu aí interromper as operações no segundo semestre e focar na estruturação aí do estádio distrital do Inhamar. Isso não significa que o clube não irá se movimentar. Apesar da pausa até o fim do ano, a diretoria tem atuado para renovar os contratos de seus principais atletas, encaixá-los em clubes da Série A e B do Brasileirão e garantir a manutenção do time base para a disputa do Campeonato Paulista de 2024. A ideia do Água Santa é que pelo menos metade do elenco
que levou aí o clube, né, à final do estadual neste ano, esteja em Diadema no início da próxima temporada. No ano que vem, o Netuno disputa a Copa do Brasil pela primeira vez em sua história e também a Série D do Brasileirão. Pois é, rapaz, nas últimas semanas, mais de 10 contratos aí foram renovados. Alvos do Santos no mercado, o lateral direito o Gabriel Inocêncio e o atacante Bruno Mezenga são 2 exemplos dessa movimentação do Água Santa. A dupla estendeu seus vínculos com o time de Diadema por pelo menos mais 12 meses e, ao que tudo indica, será emprestado ao Peixe. Caso se destaquem por lá, o valor de compra já estará estipulado no contrato. Na prática aí, com esse movimento, o Água Santa dá rodagem aos seus atletas, os mantém em vitrines importantes do futebol brasileiro e garante a manutenção de seu time base para 2024. Se os jogadores não retornarem porque o clube, se não retornarem aí, né, é porque o clube os vendeu e em tese lucrou aí na operação. E provavelmente é isso que vai acontecer. Não acredito que o Água Santa vai manter base pro ano que vem, não. Mesmo renovando o contrato aí com seus principais jogadores, mas está emprestando já com opção de compra. Ou seja, provavelmente, né, vai emprestar os seus atletas. Vai vender os seus atletas aí, se destacarem, lógico. Inter de Milão, Juventus e Série A se posicionam contra racismo após caso com Lukaku na Copa da Itália. Foi um absurdo isso, né, gente? Como é que a gente... Países de primeiro mundo, né, como Espanha, Itália e outros países da Europa. Por exemplo, na Espanha, o Vinícius Júnior vem constantemente aí, praticamente todos os jogos, sofrendo, né, com o preconceito, racismo, e assim, fortíssimo, né, imagem, tudo comprovando, e quem comanda o futebol, quem comanda o país não faz nada. E aconteceu com o Lukaku no confronto aí entre a Inter de Milão e a Juventus pela Copa da Itália. A Inter vencia por 1-0 e os torcedores, né, alguns torcedores chamando o Lukaku de macaco. Pois é, saiu um pênalti no final para a Inter de Milão, o Lukaku bateu e fez lá o seu desabafo e aí o juiz acabou expulsando o jogador da Inter de Milão, que revoltou demais aí o torcedor da Inter de Milão e também o jogador. O jogador ficou irritadíssimo, né? Clássico acontece hoje, rapaz, um dos maiores clássicos, se não for o maior clássico do futebol mundial, né? Barcelona e Real Madrid na Copa do Rei. Pois é, acontece hoje. O Barcelona e Real Madrid decidem nesta quarta-feira uma vaga na final da Copa do Rei da Espanha. Atuando no Camp Nou, o Barça tem a vantagem do empate graças à vitória por 1-0 no Santiago Bernabéu no jogo de ida. Caso o Real vença pelo mesmo placar, a disputa irá para a prorrogação e, se necessário, pênaltis. Pois é, jogão, hein? Este será o quinto e último, é o clássico da temporada 2022-2023. O Real Madrid venceu o primeiro deles por 3-1 na 9ª rodada do Campeonato Espanhol. A partir daí, foram 3 vitórias do Barcelona, 3-1 na final da Supercopa, 1-0 na Copa do Rei e 2-1 a 26ª rodada da La Liga no Campeonato Espanhol. Façam então as suas apostas, Barcelona e Real Madrid e Barcelona. Quem leva essa? Façam então as suas apostas. Falar do Lionel Messi, que para muitos caiu de rendimento depois da Copa do Mundo, né? Messi tem grande queda de rendimento no PSG desde a Copa do Mundo. Pois é, o fim aí da data FIFA, quando representou a Argentina, e a volta ao dia a dia aí no PSG forma um grande contraste para Lionel Messi. Enquanto o astro fez festa com sua seleção, marcou gols e recebeu inúmeras homenagens, no Paris Saint-Germain ele recebe constantes vaias da torcida e tem clara queda de rendimento na temporada. Acredito eu que essas vaias, evidentemente, é porque ele jogou contra a França, na final, foi campeão e principal jogador, arrebentou com aquele confronto, com aquele jogo, né, da decisão que acabou 3-3 e a Argentina vencendo nos pênaltis. É muito por isso. E também pela pressão do Paris Saint-Germain, que mais uma vez não conseguiu vencer a Liga dos Campeões da Europa. Acredito que seja isso. Desde a Copa do Mundo no Catar,
quando se sagrou campeão com a Argentina, os números de Messi despencaram na equipe francesa. Até novembro de 2022, foram 12 gols e 14 assistências com 19 partidas. Participação direta em 1,37 gol por jogo. Após o Mundial, foram 14 jogos com 6 gols e 3 assistências, com uma média aí de contribuição de 6,64 gol por partida. Então, repito, a pressão é essa, porque ele joga em uma liga francesa e ele foi campeão do mundo em cima da França. Então a pressão já era grande, porque o PSG tem um sonho de ganhar a Liga dos Campeões da Europa. Esse grupo foi formado, né? Esse grupo atual do PSG foi formado para ganhar a Liga dos Campeões da Europa e vem fracassando, não conseguiu ganhar. E lógico, existe essa pressão por isso e também pela Argentina ter sido campeã, né? Coincidentemente, o Messi arrebentou com esse confronto, né? Jogou muito e foi um dos principais responsáveis pelo título da Argentina em cima da França. E aí vem toda essa pressão e por isso algumas vaias para o melhor do mundo. Porque Messi, ele até recebeu uma proposta aí do futebol, acho que árabe, né? Milionária mesmo, né? Para receber um valor muito alto, que eu não sei aqui de cabeça, né? Em outra oportunidade eu vou trazer para vocês aqui. Mas é isso, pressão é essa. Valeu, gente, obrigado pelo carinho, obrigado pela companhia, espero que vocês tenham gostado aí de mais um vídeo aqui no canal Cristiano Santos Radialista. Esse ficou grande, né, porque, vocês sabem, quarta-feira, dia de Libertadores da América, dia também de Copa Sul-Americana, a gente tinha que trazer todas as informações dos clubes brasileiros aqui, e os que jogaram ontem na terça-feira também por essas competições, tá bom? Amanhã a gente volta trazendo mais um vídeo aqui no canal, falando de esporte, evidentemente, falando de futebol e trazendo tudo o que vai acontecer na Libertadores da América com os brasileiros e também na Copa Sul-Americana com os nossos times brazucas. Às 18 horas tem para você o nosso segundo e fechamento aqui, né, de vídeos do nosso canal, as notícias, as informações de Brumado, da região da Bahia e de todo o Brasil. Ontem eu cometi uma gafe, né, no nosso vídeo aí das 18 horas, falando que às 3 horas ia ter um vídeo, mas é porque a gente grava, né, gente? A gente grava antes e aí essas coisas acabam acontecendo. Agora, esse sim, às 3 horas da tarde tem aí um vídeo falando do Fortaleza, né? Como que o Fortaleza está se preparando para jogar o Campeonato Brasileiro. Fortaleza, que eu noticiei para vocês aqui, vai jogar aí a Copa Sul-Americana nesta quarta-feira. Como que ele está se preparando? Como é que está aí o ano, né, até aqui do Fortaleza? Vocês vão saber, evidentemente, no nosso canal, às 3 horas da tarde, tudo aí sobre o Fortaleza. Beleza? Combinado? Perca não. E às 18 horas tem o nosso vídeo falando aqui da nossa cidade Brumado, na Bahia, da nossa Bahia também, da nossa região e de todo o Brasil. A gente traz às 18 horas para vocês. Beijo no coração. Abraço para vocês também. Até a próxima, se Deus quiser. Valeu, gente!